Pronto, eu vou fazer o seguinte agora. Para finalizar, vou falar sobre as características gerais do outro filo do sub-reino de Cária, que é Basílio de Micota. Né? Vou ter que falar as características gerais e pronto. Fazer um modo de apresentação e a gente vai concluir essa parte geral, né, das caracterizações dos 5 grandes agrupamentos, que a gente está chamando de 5 filos aqui, né? Então, assim, um quinto grupo, que também pertence à Dicária, é o filo Basílio de Micota, que eu vou apresentar, né, como característica geral. Como sempre, vou repetir os primeiros slides, né, e como foi interessante notar, a Ascomicota é o maior filo em número de espécies. Essa contagem aqui, né, tá meio um pouco desatualizada, né? Mas assim, está no geral, mas quer não, né? A Ascomicota, que eu falei anteriormente, é o maior filo. Isso aqui essa contagem ali quando era em torno de 100 mil espécies, acho que aumentou para 120 mil, em torno de 120 mil espécies, aumentou para, né, um número razoável para cada desses agrupamentos. Mas vale a pena interessante lembrar que hoje, se a gente considerar 120 mil espécies, né, a grande maioria se encontra em Ascomicota. Isso dá mais de 70 mil espécies, muito mais da metade, né, dos fungos, mais de 70, quase 60 e poucos por cento, né? 65% de todas as espécies de fungos estão em Ascomicota. E apenas 31% em Basílio de Micota. Tem uma Basílio de Micota, que é o segundo maior filo, e quando falam de segundo maior filo, mesmo assim é uma quantidade absurda, a menos que Ascomicota. Você vê aqui que tem menos da metade do filo. E Ascomicota e Basílio de Micota, sub-reino de Cária, vai lembrar que corresponde a em torno de 95% de todas as espécies descritas para fungos até agora. Né? Então, os outros grupos, né, são menos representativos. Né? Tem uma ideia que eu vou tentar falar depois, que está relacionada à reprodução. Né? Ascomicota e Basílio Micota, o sucesso da reprodução também é uma das características do micélio de hifa septada, né? O sucesso na reprodução também pode ajudar, né, na diversificação desse grupo. Né? Como a gente vê aqui, falou que a gente viu, tem que mencionar 2 detalhes. Os 2 grandes eventos evolutivos dos fungos, que foi a perda do flagelo na segunda divergência, né, da evolução dos fungos, e a presença de septos regulares, né, no micélio, que foi a segunda grande, né, o segundo grande evento evolutivo dentro dos fungos. Esse evento evolutivo, né, a presença de septos, né, e aqui tem um detalhe também, puxando para mais genético, né? Então, os esporângios, né, são formados por meiosporos externos, né? Formação de esporângios meióticos. O esporângio nada mais seria, né, a estrutura, né, que é formador de esporos. Né? Esporângios são formadores de esporos, estrutura formadora de esporos. Então, esses esporângios, que são os corpos de frutificação, os ascomas e basidiomas, né, formam, então, externamente nessa estrutura, né, formam nessas estruturas, meiosporos, eles chamam de meiosporos. Meiosporos são os esporos, né, haploides, do esporo de origem, né, sexuada, que nem em Ascomicota, e que eu vou falar em Basílio de Micota, que tem essa caracterização dentro né, desse sub-reino de Cária. Né? E em Basílio de Micota, então, a gente encontra, né, os cogumelos, né, como a gente vê. Esse é que dentro desse filo está a representação mais conhecida dentro dos fungos, né? A representação. Então, todo mundo que imagina fungo, fecha os olhos, imagina fungo, você imagina o quê? Um cogumelo. Os cogumelos são a forma mais, né, famosa, né, o formato mais famoso dos fungos, então se encontra dentro, né, do filo Basílio de Micota.
né? E, como falei, né, a ascomicota, juntamente com o filo que eu vou falar, a base de micota, forma um grupo monofilético, né, que é sub-reino de cária. É o único, né, estou tratando aqui depois, né, por enquanto, estou tratando como único sub-reino, né, dentro do reino fungi, né, sub-reino de cária, que eu já falei, né, na origem do nome, e as características, né, a presença de hemicélio com hifoceptados e a presença de hifas de carióticas, que eu vou falar na aula de reprodução dos fungos. Para começar, né, temos as características gerais, né, como, né, é um grupo monofilético com ascomicota, né? E também, né, possuem hifa de carióticas e, igualmente, a ascomicota. Tem uma fase do ciclo de vida deles com hifa, né, de carióticas, né, contendo 2 núcleos por célula, né? Eles são principalmente filamentosos, formam um micélio verdadeiro, né, diferentemente de ascomicota, que tem vários grupos, né, que possuem, né, tem pelo menos um filo e outro agrupamento, um outro dentro de um outro, né, um subfilo, perdão, e outro grupo dentro de um outro subfilo que forma, né, células, né, leveduriformes, que eu posso falar mais adiante, né, na parte de classificação de ascomicota e basidimicota. Esses aqui, pessoal, né, são essencialmente filamentosos. E, diferentemente dos ascos, né, que os esporos de origem sexual estão formados internamente, a estrutura de reprodução sexuada, né, de basidimicota é o basídio, e os esporos chamados de basidiosporos. É diferente, né, o que eu vou falar, né, que agora, né, em ascomicota, a estrutura, né, o asco, forma os esporos, né, de origem sexuada, que são haploides do neosporo, como, né, poderia mencionar, mas não vou utilizar esse nome agora não. Eles são formados internamente aquela estrutura, o asco. Já em basidimicota, os esporos, os badiosporos, estão formados externamente, né, a estrutura de reprodução sexual chamada basídio. E os esporos são chamados, né, de badiosporos. Então, temos essa característica importantíssima, né? E da mesma maneira que a gente observa vários tipos diferentes de ascos, em basidimicota, né, a morfologia do basilio também pode ser importante, né, na sistemática, é muito importante na sistemática. E a gente vê 2 tipos de basídeos, assim, nessa estrutura. A gente pode observar os fragmobasídeos, que são os basídeos contendo septos, basídeos septados, onde cada, né, célula vai formar, né, um esterigma diferente, né, e os ovobasídeos são basídeos sem septos. Aonde a gente observa, né, tanto nos fragmos como no holobasídeo, né, olha só o nome, olo, de olos, grego, olos, completo, todo, inteiro, né, e os holobasídeos, né, são basídeos sem septos, são basídeos completos, são basídeos inteiros, não fragmentados, como o fragmobasídeo. E quando você vê, pessoal, essas características, quando vocês observam essas características, a gente observa também, né, então, que ajuda a caracterizar os grupos de fungos. Né? Mas a grande maioria, adiantando, os representantes de basidimicota, a princípio, a grande maioria, até onde eu saiba, formam o basídeo sem septo, formam holobasídeo. E dentro, como a gente observou em ascomicota, também tem uma riqueza na morfologia, bastante diversa na morfologia, né, os basídeos. E o tipo de basídeo diferente, né, pode, né, caracterizar, pode ajudar a caracterizar grupos de fungos. O basídeo mais comum que a gente vê é o basídeo do tipo C, que a grande maioria, né, de basidimicota contém esse tipo de basídeo, certo? Então, essa é uma estrutura. E é uma estrutura de reprodução sexuada que vai formar, né, os esporos de origem sexuada aderidos a essas projeções, geralmente localizadas, né, mais ou menos apicalmente na maioria dos fungos, que a gente chama de esterigmas. E também o tipo de
corpo de frutificação, que agora a gente está chamando de basidiomas, né? Em ascomicota, a gente chamava de ascoma, e agora basidioma e basidiomicota. Né? No caso, assim, a gente vê uma ligação do tipo de basidioma, dos tipos principais de basidioma, tem uma relação muito próxima com um tipo de formação, né, do cogumelo, do fungo. Né? Um tipo de desenvolvimento do fungo. Tem uma ligação assim. Então, e primeiro, o tipo de desenvolvimento é o tipo de desenvolvimento mais comum que a gente vê nos cogumelos, assim, por exemplo, o fungo das orelhas de pau, etc. e tal, que é o desenvolvimento gimnocárpico. Né? Nesse desenvolvimento desse desenvolvimento que vai formar o desenvolvimento gimnocárpico. Desse desenvolvimento que vai formar os basidiomas gimnocárpicos, a gente observa, pessoal, né, que os himênios são expostos desde o início, né, do desenvolvimento até o final da maturidade. Então, o himênio, o que seria o himênio? É a porção do basidioma aonde encontraremos a estrutura de reprodução sexuada. Esse termo himênio a gente viu, né, em ascomicota, onde, né, tem aquela parte, geralmente essa estrutura contém, né, essa parte do basidioma, no caso aqui, contém a estrutura de reprodução sexuada, aqui no caso aqui são os basídeos, expostos, né? E o grau de exposição e o tempo de exposição nessa estrutura, né, na estrutura de reprodução, né, que vai determinar o tipo de basidioma. Então, o gimnocárpico, a região onde na região do fungo, onde a gente encontrará, né, a estrutura de reprodução sexuada, e fica exposta desde o início. E essa estrutura, e os basídeos, né, fica nessa estrutura, nessa parte do fungo que a gente chama de himênio. E fica exposto desde o início do desenvolvimento até a maturidade. Então, a grande maioria dos fungos, né, de basidiomicota, é desse tipo, né, de basidioma, possui esse tipo de basidioma. O segundo tipo de basidioma, né, central, assim, né, principal, são os basidiomas hemangiocárpicos. A gente viu gimnocárpicos, que vem também do grego gimno, que significa exposto, nu, e aí tem o hemangiocárpico. Né? Pela palavra ali, né, do nome hemangiocárpico, a gente já consegue remeter ao angiocárpico. Né? E o heme também veio do grego ou latim, agora não me lembro, que significa quase, parcialmente, né? Não, né? Quase, parcialmente, né? Significa mais ou menos isso, com a palavra heme, semi, quase, parcialmente. Então, parcialmente hemangiocárpico, olha só o nome. Então, eles usam o termo hemangiocárpico para definir quando o basidioma fica incluso, né, no início do desenvolvimento. Mas quando, com esse himênio, que está incluso no início do desenvolvimento do basidioma, fica exposto na maturidade. Aí, os basídeos, que são estrutura de reprodução sexuada, né, de basidiomicota, lógico, né, finalmente eles se expõem, ficam, né, localizados, né, nessa estrutura que a gente pode chamar, no caso aqui, de lamelas, que é um tipo de himênio, que eu não vou entrar em detalhe agora. Né? E, geralmente, né, os fungos, né, hemangiocárpicos possuem várias estruturas, né? Possuem várias estruturas, assim, como dizer, cicatrizes, ou estruturas né, remanescentes, melhor dizendo, né, estruturas remanescentes que comprovam né, que esse basidioma pode ter essa origem, né? Pode ser um basidioma hemangiocárpico. Como, por exemplo, a gente vê na base dos tipos de muitos, né, representantes de basidioma hemangiocárpico, uma estrutura que a gente chama de vulva, no geral. Mas muitas vezes, nada mais, nada menos que a gente chama de véu universal. E, às vezes, o himênio também, dentro da estrutura, né, original,
né, do início do desenvolvimento, tem ainda um outro véu que segura, que cobre o himênio. Tem o himênio, né, tem o himênio que o basidioma está dentro do véu universal, o basidioma inteiro está dentro do véu universal, ou o termo universal, né, todo, né, o basidioma completamente universal, vê de tudo, de todos, tudo, né, completo. Então, fica completamente dentro dessa estrutura do véu universal no início do desenvolvimento. Aí, muitos representantes alguns representantes de agaricais, de cogumelos, alguns cogumelos possuem ainda o véu parcial que também cobre as lamelas em si. Então, temos o véu universal, cobre tudo, e o véu parcial que cobre, como o nome diz, parcialmente, cobre a parte, né, do himênio em si. E quando o fungo vai desenvolver, ele acaba rompendo o véu, tanto o universal ou véu parcial, quando o fungo possui o véu parcial, não é regra, nem todos os fungos possuem essas estruturas, tanto que eu mencionei que é mais comum, né, a estrutura, né, o tipo de basidioma mais comum é o basidioma gimnocárpico, né, é o tipo de basidioma mais comum que a gente encontra em basidimicota. E quando a gente vê ali, né, o hemangiocárpico, a gente vê que o fungo se desenvolve, vai crescer, né, vai se desenvolver. O fungo vai crescer, as hifas, né, vão, né, crescer sempre apicalmente, como, né, pelas extremidades, como foi mencionado, vão crescer. Só que o véu, tanto universal como parcial, quando o fungo possui o véu parcial, eles não acompanham o crescimento do basidioma e acabam rompendo, né? E quando rompe, essas estruturas acabam como remanescendo, no caso, como uma estrutura que a gente chama de volva, na base do chip, ou como um anel. Então, o anel e a volva, nada mais, né, muitas vezes, nada mais são do que o remanescente dos véus universal, no caso da volva, e o do véu parcial, que vai ser observado nesse grupo de fungos, certo? Então, tem esse detalhe. E, finalmente, né, os fungos de basidioma gimnocárpico, que eu tentei passar adiante. Ali o himênio fica completamente incluso, né, dentro da estrutura, que a gente nem chama mais de himênio, que eu não vou falar agora, né, não vai falar. Então, assim, o himênio fica completamente incluso, tanto que o himênio nem é chamado de himênio, só para você ter uma ideia, né? É chamado de gleba, que eu não vou entrar nesse detalhe agora de caracterização, mas os esporos, os basídeos, que são, vale lembrar, que são estruturas de reprodução sexuada de basídeos, né, dos representantes do filo basidimicota, eles ficam, né, completamente fechados numa estrutura. E quando os esporos são formados, eles não são liberados, né, não ficam expostos, os basídeos não ficam expostos, muito menos expostos. Esporos ficam expostos no início, né, como a gente observa nos representantes de basidioma gimnocárpico e hemangiocárpico. Eles ficam dentro dessa estrutura. E tem um outro detalhe, que eu não vou entrar nesses aspectos agora, que nos demais tipos de basidioma, gimno e hemangiocárpico, tem um detalhe, assim, o basídio, na extremidade do esterigma, que é aquelas projeções que foram vistas antes, eles possuem uma estrutura que fazem com que os esporos sejam liberados de maneira forçada, que não vou entrar mais em detalhes não agora, né, essa estrutura. Então, os esporos são liberados de maneira forçada dos cogumelos, né, das orelhas de pau, dos fungos, né, gimnocárpicos e hemangiocárpicos. Então, até tem esse detalhe, então, na hora da dispersão dos basidiosporos, né, eles são liberados de maneira forçada, né, do basídio, né, do esterigma no basídio, né, por um mecanismo, né, uma pequena gotícula, que eu não vou falar agora, um mecanismo que faz os esporos, os basidiosporos, ser liberados de maneira forçada e poder, né, fazer a dispersão. Nesse caso aqui, em fungos hemangiocárpicos, os esporos não têm
esse mecanismo. Então, eles formam uma massa, essa massa que é, né, dentro da estrutura, que é a gleba, né, uma massa muitas vezes pulverulenta, ó o termo pulverulenta, que a gente já viu antes, né, esse termo, e esses esporos, né, que ficam dentro do basidioma angiocárpico são liberados de várias maneiras diferentes, seja, né, passivamente, né, com né, alguma uma ação mecânica, agora, né, que pode liberar, né, pode fazer com que os esporos se acabam, né, sendo dispersos, né, de uma maneira assim, né, de várias maneiras, porque eu também não vou entrar em contato agora, não chega a ser, né, não vamos falar sobre isso, não agora, né, vamos falar, dá para fazer conversado mais adiante, tá certo? Então, esses grupos, né, então tem esses filos que eu estou falando das características gerais, né, aqui, ó, base de micota, também temos isso, a nutrição, né, os modos de nutrição, eles são, obviamente, tanto basílio como ácido micota, óbvio que eles possuem, né, um modo de nutrição, né, de absorção, como já foi falado, eles secretam enzimas que vão decompor matéria orgânica e vão absorver, então característico dos fungos e, obviamente, característico do basílio micota. Né? Tanto aqui eu estou falando só de basílio micota, a gente vê também em basílio micota alguns fungos patógenos, parasitas de plantas, né, como o gênero representantes de um cogumelo chamado Regenero armillaria. Temos vários fungos, né, que fazem associações com plantas, ectomicorrize, associações de ectomicorrízicas que anatomicamente, né, é diferente, né, da micorrizas arbusculares, dos fungos micorrízicos arbusculares que foram falados anteriormente. Então, também vemos alguns fungos que fazem simbiose com algas, que eu vou falar brevemente de algas também, certo? Então, e aqui, pessoal, a gente vai falar depois, no apanhado geral, eu vou falar só de reprodução de fungos. A gente vai tentar entender, nesses vários grupos que eu mencionei, como é que ocorre a reprodução, né, de vários grupos de fungos, né? O ciclo de vida, o que ocorre quando o fungo libera um esporo e o esporo acaba germinando? O que ocorre? Como é que vai ser o talo ou micélio? Como é que isso tudo vai ser? Vou ter que falar numa aula, né, própria disso aí, que eu também vou tentar disponibilizar aqui né, numa gravação para vocês. Ok? Tá ok? Então, a princípio, estou fechando aqui, vou interromper para interromper a apresentação, vou interromper também a gravação agora. E vou subir para o YouTube a princípio.